Bem-vindos a mais um webinar da FIA Progesa, da série de Economia Circular na Prática. Eu sou o professor Flávio de Miranda Ribeiro, sou professor de Economia Circular, responsável pelos cursos do tema aqui na FIA, e hoje a gente vai ter o prazer de receber aqui para nosso webinar a Ayla Kipper. A Ayla tem uma história muito bacana. Ela, antes de qualquer coisa, é nossa ex-aluna, então para nós é uma grande satisfação receber aqui uma egressa que tem uma trajetória muito legal, que tem conseguido aplicar os conceitos aprendidos aqui na FIA, na sua atividade profissional, e acho que ela vai ter muita história para contar para a gente. Só para vocês saberem, a gente vai tratar do caso do re-refino do óleo lubrificante usado contaminado, a gente já vai falar um pouco do que é esse óleo chamado Oluc, e é interessante dizer que a Ayla ela tem uma importante atuação nessa seara. Primeiro, porque ela é head de relações institucionais e de sustentabilidade da Luarte Soluções Ambientais, uma empresa líder no mercado brasileiro e referência no mercado internacional nessa atividade tão importante que é o refino do óleo lubrificante usado e contaminado. E ela também assumiu recentemente uma posição de vice-presidente da Ambioluc, uma entidade que representa o setor e tem uma relação muito importante com a questão institucional e governamental no tema. Então, prazer receber você aqui, Ayla. Antes de qualquer coisa, obrigado por aceitar nosso convite, por vir falar aqui para o nosso público desse assunto que a gente acha tão relevante e com certeza tem muito a ensinar para outros setores sobre como a gente pode construir um caso de sucesso de economia circular numa atividade industrial. Então, prazer é o meu, Flávio. Obrigada. Voltar a casa, né? E poder compartilhar um pouquinho dessa experiência da economia circular, que ela é encantadora, né? Muito legal. Ayla, acho que aqui o pessoal está entrando ainda, a Lívia está aqui me mostrando o pessoal chegando, mas acho que a gente já tem um público bom. Eu queria começar, então, primeiro contando para o pessoal que não conhece o que é o Oluc, né? Os chamados óleos lubrificantes usados e contaminados. É uma sigla que as pessoas aparentemente não conhecem, mas que a gente vai ver, no final das contas, tem bastante a ver até com a nossa vida cotidiana. Fala um pouquinho para a gente o que é o Oluc e o refino do Oluc nessa atividade tão importante. Então, o óleo lubrificante usado e contaminado, né, é o nosso Oluc, é um resíduo perigoso que advém principalmente do setor automotivo, com a troca do óleo, que todos nós fazemos, né, consequentemente, normalmente numa troca de óleo, nos serviços das concessionárias, e também um resíduo proveniente da indústria, porque onde há motor, há óleo lubrificante, e depois que esse óleo ele perde sua vida, né, o seu tempo de uso acaba, ele se torna um resíduo contaminado, que, se não for destinado corretamente, agride a natureza e a nós, seres humanos, também, porque é um resíduo perigoso, segundo a legislação e segundo todas as pesquisas sobre esse assunto. É interessante você falar, eu estava aqui lembrando, né? Para aqueles que não sabem, de formação, eu sou engenheiro mecânico, então a gente na indústria tem uso de óleo lubrificante para praticamente tudo que se mexe, né? A gente brinca, se mexeu, você precisa lubrificar para a coisa funcionar bem. Então, acho que praticamente qualquer atividade industrial, mas também algumas outras, né? De serviços, de comércio também utilizam óleo lubrificante. E só para ter uma ideia, qual que é a geração desse óleo hoje em dia no Brasil? Quanto que a gente gera desse resíduo perigoso, como você disse? Então, hoje nós somos o sexto maior consumidor de óleo lubrificante no mundo, né? Então, pensa assim, também somos o sexto gerador nesse sentido. E pensando nisso, para se ter uma ideia, no ano passado, 2021, foi coletado 567 milhões de litros de óleo lubrificante usado no Brasil. Ou seja, em torno de 44% do que foi, um pouco mais de 44%, né, do que foi colocado de óleo lubrificante no nosso mercado brasileiro. Interessante, é impressionante esse número, né? A gente pensar 67 milhões de litros é uma quantidade muito grande de um resíduo e principalmente considerando o que você colocou, né? Ela que é um resíduo perigoso. Ele pode provocar aí diversos danos ambientais. Que tipo de problemas ambientais mais comuns você vê se não houver uma destinação, um gerenciamento correto desse resíduo?
Claro, até antes de compartilhar isso, voltando um pouquinho nos 44%, é importante a gente também trazer a informação que esses 44% são referentes ao que é possível de coleta, porque a gente tem, né, a perda da eficiência dos motores, né, a perda no manuseio do óleo lubrificante em si. Então, se a gente pensar em eficiência do setor, hoje a gente coletando 44%, nós temos em torno de 83%, 85% de eficiência, ou seja, de coleta no nosso país, né, no Brasil. E por que isso é importante? Justamente pelo fato de que quando essa coleta não é realizada, esse óleo é destinado incorretamente, é usado de maneira incorreta e descartado em rios, no solo, no mar, pode ser levado à combustão por uma maneira equivocada e trazer metais pesados que contaminam as pessoas. Ou seja, tem uma série de impactos ambientais que podem ser causados devido a uma destinação incorreta, ou seja, a não coleta desse resíduo. Porque como é um resíduo perigoso, ele precisa ser coletado de maneira adequada. Não é também de qualquer forma que se faz essa coleta. Então, essa coleta ela é realizada por coletores autorizados, hoje pela Agência Nacional do Petróleo, porque esse resíduo é um derivado de petróleo. Importante a gente também mencionar que um barril de petróleo, 3% mais ou menos vai ser óleo básico. Quando a gente refina esse óleo lubrificante usado, a gente pode devolver, né, na tecnologia de tratamento da Luart, 73% de óleo básico. Ou seja, refinar traz essa vantagem de você não precisar extrair um recurso fóssil e, ao mesmo tempo, tirar o contaminante, né, um resíduo pós-consumo da natureza, fazendo essa logística reversa, coletando adequadamente e devolvendo, dando vida nova a esse resíduo. Muito legal. Eu queria falar um pouco mais do Refino, mas antes, só aproveitar a tua fala, eu acho muito importante aqui destacar uma coisa que você falou, né, Ayla? Até para que todos aqueles que têm atuação nas empresas possam saber, caso não saibam, que é uma obrigação legal do gerador de qualquer óleo usado entregar esse óleo usado contaminado para uma coleta e, por consequente, destinação adequada, né? Isso faz parte da nossa lei ambiental há muitos anos e talvez algumas pessoas não saibam, até porque um tempo atrás tinha umas práticas, eu lembro, né, o pessoal usava o tal do óleo queimado para passar no pneu do carro, para passar em mourão de fazenda, até carrapaticida o pessoal usava o óleo queimado, né? E isso não é correto, não é uma maneira adequada. Então é bom deixar já essa dica para que quem tiver aí geração de óleos lubrificantes usados e contaminados nos seus processos possa procurar uma coleta, uma gestão adequada desse resíduo. Mas, Se desculpa, puder fala. contribuir, é muito fácil, porque essa coleta ela é realizada em loco, no local, ou seja, é só ligar no site da Ambiolu, que vou deixar aqui também, tem as refinadoras, coletores e refinadores autorizados, você pode entrar ali, se quiser também pode entrar no site da ANP, que ali vai ter todo mundo que está autorizado para fazer essa coleta legal e destinar corretamente, porque também existem coletores ilegais que vão falar para você que estão coletando esse resíduo, destinando corretamente e, na verdade, não estão fazendo. E o que isso ocasiona? Ocasiona em danos ambientais e multas ambientais para esse gerador, quem gerou esse óleo e destinou incorretamente, porque é uma cadeia solidária, né? Então, a responsabilidade ela é compartilhada com todos os entes. Quem gera, quem coleta, quem destina e quem coloca esse produto, né, no mercado como óleo lubrificante. Bacana, muito bacana você falar isso, ela, porque a gente sabe que às vezes as pessoas, na melhor das intenções, entrega para uma pessoa que eventualmente possa aparecer na sua porta coletando e nem sempre esse coletor é devidamente autorizado. E esse mercado clandestino, ele é a origem de muitos impactos ambientais, né? Eu trabalhei alguns anos na CETESB e a gente tinha casos lá relatados de danos ambientais extensos provocados justamente por esses coletores clandestinos que faziam uma gestão inadequada e a pessoa fala muito de latinha de alumínio, mas também é bom dizer que o óleo lubrificante usado contaminado tem um valor econômico. Então, existe interesse do mercado clandestino em pegar esse seu óleo e vender para alguém para um uso não autorizado. Isso é muito problemático e, como você bem colocou, né, ela é uma responsabilidade de todos o gerenciamento adequado desse resíduo, inclusive pela sua
periculosidade, né? Mas eu queria voltar agora para a parte aqui mais bonita da história, né, Ayla? Porque você falou aqui de re-refino, queria que você pudesse rapidamente contar o que é o re-refino, como é que ele funciona, para que ele serve, né? Bom, então, quando a gente fala do óleo lubrificante usado, a gente tem a parte ambiental, que é essa logística reversa, essa coleta autorizada, e quando a gente vem para o óleo, para o re-refino, a gente vai falar da transformação desse resíduo pós-consumo em um novo produto, que é o óleo base. E o re-refino é a forma da reciclagem, né, utilizada para poder dar vida nova a esse resíduo. E aí, quando a gente fala de tecnologia de re-refino, investimento em tecnologia, todo esse processo, a gente não pode deixar de falar na Luarte, né, que é a empresa líder do setor, que possui a única que possui a tecnologia de hidrotratamento. Aqui traz um óleo de alta performance grupo 2, utilizado principalmente, né, cada vez mais os nossos motores eles vão ficando mais modernos, e esse óleo ele é utilizado nesses motores mais modernos principalmente. O re-refino, então, é o processo que vai dar vida nova, é a reciclagem desse óleo lubrificante usado, é a destinação ambiental adequada para esse óleo, a única adequada para esse óleo. Inclusive dentro da legislação, né? Se não me falha a memória, a legislação indica já o re-refino, as resoluções CONAMA, né, como alternativa adequada para a destinação do óleo lubrificante usado contaminado. E isso é feito há muito tempo, né? Eu acho que já, pelo menos uns 30, 40 anos no Brasil se faz o refino. E, assim, do meu ponto de vista, e falo como especialista de economia circular, talvez esse seja um dos casos clássicos que a gente tem, e embora nunca tenha usado esse nome, nunca tenha chamado de economia circular, isso é sim uma economia circular, né? Talvez que nem a garrafa do casco de vidro, né? Que tinha o casco retornável, ou o próprio bujão de gás. Então, a gente tem aqui no Brasil alguns casos clássicos de refino, como refino, né? De economia circular, e no caso aí específico do Oluc, essa tecnologia, essa solução, vem, como você bem colocou no comecinho, trazer o resíduo de um processo para ser matéria-prima para o mesmo processo. Você fecha o ciclo nele mesmo, né? Isso é bem interessante. Agora, não sei se você pode comentar um pouco, isso surgiu no Brasil já há bastante tempo e veio sendo regulamentado desde então, né? Como é que deu essa história? Exatamente. E é importante a gente frisar isso, porque hoje, né, 2022, nós temos sido, inclusive, buscados para trazer um pouco desse know-how que o Brasil tem na economia circular do óleo lubrificante usado, como experiência de sucesso para outros países, porque os outros países não re-refinam a quantidade de óleo que nós re-refinamos, não dão a destinação adequada como nós fazemos, né? E a legislação, então, desde 1960, né, que nós começamos o processo do re-refino no Brasil, mais ou menos, começou-se como uma questão de abastecimento nacional, porque esse óleo lubrificante ele vai se tornar no óleo básico. Então, inicialmente começou-se com uma preocupação de abastecimento nacional deste óleo básico para virar óleo lubrificante acabado. Com a questão da lei de crimes ambientais e todo o processo da logística reversa civil, que esse óleo ele também tinha um impacto no meio ambiente, e então se começou a discutir justamente esses dois vieses, né? Tanto o viés do abastecimento nacional, que esse óleo básico vai trazer se você o refinar, quanto a coleta desse óleo, tirando esse resíduo do meio ambiente, que causaria danos ambientais a todos nós. Assim, com a legislação, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mais recentemente, com a CONAMA 362, que foi a lei que trouxe de maneira bem exata como é que funciona esse setor, e inúmeras outras legislações, como da Agência Nacional de Petróleo, que disse como seriam esses agentes autorizados, regulou essa atividade, porque, como eu disse lá no início, o óleo lubrificante usado, ele é um derivado de petróleo por ser proveniente, né, do óleo básico que é advindo do petróleo, né, esse óleo mineral. Então, essa regulação ela foi importante para garantir que esse óleo viesse para o re-refino e nós conseguíssemos hoje os índices de re-refino que temos no país, garantindo, assim, esse abastecimento nacional desse produto, né,
que em momentos de crises ou problemas ambientais em outros países, ou por questões, principalmente no momento agora de guerra, que a gente tem um pouco de insegurança em relação ao mercado internacional, esse processo de abastecimento nacional com este óleo básico vem a ser tão importante. Interessante, você tocou num ponto que me fez lembrar as aulas que a gente tem aqui na FIA de produção mais limpa, né? A gente costuma dizer que, historicamente, toda a gestão ambiental empresarial, ela veio, principalmente depois da Rio 92, né, da década de 90, com um crescente envolvimento e comprometimento das organizações com a causa ambiental, com a melhoria do desempenho. Mas a gente olha um pouquinho para trás, né, de onde começou isso, a gente percebe que mesmo movimentos mais antigos, como o da 14001, eles vieram da preocupação com a produtividade, com a produção industrial, né? A 14001, a norma, para quem conhece a primeira versão, que acho que é de 96 aqui no Brasil, ela é inspirada na ISO 9001, que é uma norma ligada à qualidade, à produtividade, né? Como a produção se organiza nas fábricas. Então, é muito interessante essa história que você conta, que depois se percebeu o benefício ambiental, mas que no início a preocupação era com a segurança de fornecimento, era em assegurar matérias-primas. E aí, só curiosidade, né, fazer um paralelo aqui, a gente também nas aulas de economia circular costuma destacar isso, que a economia circular, ela não é nova, mas ela ganhou um ímpeto muito grande nos últimos, talvez, 10 anos, principalmente com esse discurso, que já no Fórum Econômico de Davos, em 2013, os interlocutores da economia circular colocavam isso para as empresas. Falaram, olha, a gente precisa assegurar uma forma de ter matéria-prima para a indústria sem depender tanto do recurso virgem. Além de uma questão ambiental, até antes de ser uma questão ambiental, é uma questão de sobrevivência dos negócios. Então, é uma linguagem que, para quem é ambientalista, para quem é mais engajado, talvez soe um pouco dura, um pouco forte, mas, assim, faz muito eco no mundo dos negócios e as empresas, acredito eu, conseguem ter uma visão mais pragmática da questão ambiental quando vem essa situação que hoje, com o conceito de ESG ainda mais, talvez seja clara, né? De risco ao negócio. Como é que eu vou me proteger dos riscos ao negócio? E, no caso, a questão do refino do Oluc contribui não só para a redução de um dano ambiental da própria cadeia do óleo lubrificante, mas também para isso que você falou, para que a empresa que está consumindo possa ter um melhor acesso. E você chegou, inclusive, a comentar que guerra, né? A gente está passando por um período complicado, com um conflito na Ucrânia. Vocês já começaram a perceber esse efeito no mercado internacional? Você acredita que no Brasil, de alguma forma, nosso fornecimento está mais assegurado ou o preço está menos volátil por conta disso, do re-refino? Eu não diria exatamente que o preço não está volátil por conta do re-refino, né? Porque a gente ainda depende de uma porcentagem de importação desse óleo básico. Mas a gente pode dizer, sim, que, com certeza, garantir esse abastecimento com esse óleo vem justamente pelo fato de que hoje a gente acompanhou uns meses atrás a falta de diesel, por exemplo, no Brasil. E a gente sabe que o barril de petróleo ele é refinado e ele vai se transformar 3% em óleo básico, mas se ele pode não virar óleo básico, ele pode virar outros combustíveis, por exemplo, e seguir para outras cadeias, como combustível exatamente. Então, garantir o abastecimento local com o re-refino garante com que a gente venha a ter lubrificante, isso pelo menos o necessário para que a gente rode a nossa frota, as nossas indústrias. E assim, o óleo lubrificante, ele abastece, a gente vai falar do agro, colheitadeira, tem motor, você vai falar da mineração, no setor de mineração, você tem também motor ali, você precisa de óleo lubrificante, então o óleo lubrificante está em todos os setores, e ao mesmo tempo, ou seja, o resíduo óleo lubrificante usado vai estar onde tiver o motor, precisa ser lubrificado. É interessante correlacionar justamente isso com a economia circular e falar de legislação, pelo seguinte, porque a legislação ela é importante para trazer, para mostrar, né, a necessidade, para trazer o tema, mas a gente não tem que fazer isso só por conta da legislação, a gente tem que seguir, né? Principalmente quando a gente fala de economia circular, a gente fala de sustentabilidade, a gente vai falar de ESG, a gente tem que seguir a lógica, não porque a legislação nos pede, mas porque a gente realmente está preocupado, né, com o meio ambiente,
porque realmente a gente sabe o benefício que isso pode causar, tanto econômico, mas principalmente social, porque somos nós que seremos os maiores afetados. Sem dúvida. E olhando nesse prisma, né, eu acho que também aí penso um pouco no lugar do fabricante do óleo, né? Eu fico pensando que para ele, num primeiro momento, pode ser que lá atrás, né, a legislação tenha soado como, puxa, mais uma obrigação, mais uma coisa, uma legislação a ser cumprida. Mas com o tempo, até pelo que a gente está falando agora, talvez ele mesmo já tenha percebido que a matéria-prima dele agora está mais acessível, eventualmente até mais barata, está mais disponível, ele tem essa segurança de que não vai faltar na fábrica dele o óleo base para que ele possa produzir o produto e honrar os contratos que ele tem com seus clientes. Então, acho que é interessante que isso, em vários casos ambientais, eu já assisti acontecer, de num primeiro momento ter um impacto, puxa vida, mais uma legislação, mais uma regra a ser cumprida, e com o tempo você vê que aquilo está ali, inclusive para te proteger do ponto de vista dos negócios, além ou independente da própria questão ambiental que está aqui para proteger a todos. E mais ainda, eu arriscaria dizer que no caso do Look, a gente tem aí uma história de muito sucesso do ponto de vista mais amplo da economia, porque, e esse talvez seja um caso, eu vou daqui a pouco entrar nas perguntas, que o pessoal já está aqui postando no chat, inclusive quem tiver questões, fique super à vontade, coloca aqui no chat, eu já vou daqui a pouco começar a ler algumas, mas tem um ponto interessante que pode inspirar outras cadeias ou pode mostrar caminhos para outras cadeias de logística reversa, que é a de criação de oportunidades de negócio. A gente, no nosso curso aqui de economia circular, o tempo todo fala isso, fala que muitas vezes a legislação ela traz alguns desafios, mas esses desafios também podem gerar oportunidades, e um deles é a própria operação de re-refino, né? Você trabalha hoje numa empresa que, a gente estava falando, líder nacional no re-refino do Oluc, e que só existe porque uma legislação surgiu. Então, a gente está falando aqui de um setor econômico importante que foi criado para atender a legislação, gerando emprego, gerando renda, gerando impacto positivo no meio ambiente. Acho que isso é muito importante destacar. E no caso específico da Luarte, empresa onde você atua, né? Eu conheço a Luarte já há bastante tempo, a gente acompanha esse setor. Quando eu estava na CETESB, a gente tinha constante diálogo com a Luarte. Ela é uma empresa que foi fundada em 1975 e que hoje tem uma posição aí de destaque. Queria só que você contasse um pouquinho dessa história e, na tua opinião, o que faz com que a empresa tenha esse destaque tão grande dentro do mercado nacional e, como você disse, até servindo de exemplo, de case internacional para outros países. A Luat, né, nasceu em 1975, ela é uma empresa familiar, nasceu justamente do propósito em pensar na sociedade e, consequentemente, atrelar isso, né, quando a gente fala do triple bottom line, justamente a parte econômica, você não vai ter sociedade, economia, meio ambiente sem uma questão ligada à outra, mas principalmente pelo propósito. Então, ela é guiada por 7 valores fundamentais, que fazem parte do dia a dia, onde a valorização do ser humano está sempre em primeiro lugar, ou seja, quando a gente fala justamente de criação de mão de obra, né, e todo esse processo que se gera dentro de um setor, é fundamental para a Luat, as pessoas que trabalham na empresa, e aí, consequentemente, todo esse processo que vem da preocupação ambiental, do investimento em tecnologia, que é fundamental para que a gente mantenha um processo limpo, um processo com a mínima geração de resíduos, porque diferente, por exemplo, de outros processos de refino, a Luat o único resíduo dela são catalisadores usados, que vão seguir para virar ligas metálicas, vão voltar para uma outra economia circular, né? E vão virar ligas metálicas, ou seja, todo esse processo, investimento em tecnologia, pensando no meio ambiente, pensando nos impactos na sociedade, pensando no colaborador que faz parte desse processo, e principalmente nos locais onde ela está inserida, na sociedade ao entorno, são fundamentais para esse legado, né, que é a construção da história da Luat Soluções Ambientais. Bacana. Eu vou começar aqui, ela já vou te fazendo algumas perguntas que estão no chat, porque eu estou achando que a gente pode aproveitar aqui, até você já meio que respondeu uma delas. Eu vou pela ordem aqui. A Tainá está te perguntando, na produção do óleo lubrificante,
tem alguns resíduos de processo, eles também são considerados perigosos. Depende do processo de re-refino. Então, a gente tem dois processos hoje predominantes no Brasil, que é o ácido argila e o hidrotratamento. No processo de ácido argila, você tem alguns outros resíduos que devem daí ser destinados de maneira correta, mas são uma fração da produção desse óleo básico. Ainda assim, o re-refino é a melhor destinação, porque é uma fração. No hidrotratamento, que é o processo utilizado pela Luage, você vai ter uma produção vai ter essa liga metálica, que vai ser, melhor, esses catalisadores exauridos, né, o final de vida útil, que vão ser levados para uma economia circular também, vão se transformar em ligas metálicas, por exemplo. Mas você tem também, no processo, retirado água, essa água é tratada, devolvida, né, para os efluentes. Então, você tem, nesse processo de re-refino, o mínimo possível de geração de resíduos, devolvendo, assim, 73% do que entra como óleo básico. Fantástico. Lembrando que se não fosse refino, 100% ia ser o resíduo perigoso, ia ter que ser destinado como outros resíduos perigosos que a gente tem, de solventes não, porque solventes também é refinado, mas assim, algumas borras, alguns lodos, que a gente sabe que são bem problemáticos. Acho que você já respondeu aqui, tem mais uma pergunta na mesma linha de subprodutos do processo e destinações. Eu acho que isso que você colocou do catalisador é muito importante também colocar, porque como você falou, né, um outro ciclo da economia circular, é um subproduto que vai se tornar ligas metálicas numa outra rota. Agora, isso é feito no Brasil, Ela? Porque antigamente era tudo exportado, né? Já tem tecnologia no Brasil para o processamento do catalisador? Tem sim. Existem, a gente simplesmente destina ele para locais autorizados. Dentro do próprio do Brasil tem sim, quem trabalha normalmente com metálicos vai fazer essa destinação adequada, de maneira bem tranquila. É um resíduo que vai estar ali catalisador mesmo, então vai ser, como diz, me fugiu a palavra agora exata, mas enfim, ele vai ser derretido, digamos assim, e vai se transformar numa liga metálica. Tipo um smelter, né, que o pessoal fala. Exatamente. Legal. E Ayla, tem uma outra pergunta aqui, se gera borra oleosa no processo de re-refino. No processo de re-refino, nós não temos a geração de borra oleosa. Por sinal, até importante trazer esse assunto aqui, existem coletores não autorizados que dizem que o seu produto é uma borra oleosa e tentam levá-lo como borra oleosa, não dando a documentação necessária para você gerador, e destinam esse oluque como borra oleosa. Ou seja, é importante ter trazido esse tema para fazer justamente esse diapasão e deixar a importância de saber o resíduo que você está gerando e ser responsável por ele até a destinação final. Até porque, como está na própria pergunta aqui, se for uma borra oleosa, teoricamente, a alternativa de destinação seria o coprocessamento, né? O que é uma rota completamente diferente do refino, e embora também tenha o seu valor, né, de recuperação energética, é algo bem diferente do ponto de vista da economia circular, de retornar aquilo como matéria-prima para o mesmo processo, né? Você não está fechando o ciclo, você estaria Exatamente. só reaproveitando minimamente o conteúdo energético antes de dispor finalmente, né? Muito legal. Olha, só vou voltar num ponto aqui ainda, sem querer ser muito técnico na coisa, mas você falou da tecnologia de hidrotratamento. Essa tecnologia, ela tem um rendimento bem maior, né, do que a outra tecnologia que você mencionou anteriormente, né? Exatamente. Quando a gente fala de um processo de ácido argila, né, a gente pode mencionar que o rendimento, se a gente seguir os dados, né, do painel que a ANP disponibiliza, em torno de 60%. E o re-refino realizado com o hidrotratamento traz até 73% de rendimento. Quando a gente faz essa comparação, é interessante ter uma consultoria que trabalha muito com uma consultoria chamada Klein, que trabalha muito com a questão do petróleo. Quando ela vem trazendo esses rendimentos pensando o mundo, a Luat é a quarta empresa na questão do rendimento, ou seja, no mundo. A importância de buscar tecnologia, investir nesse processo, faz com que cada vez mais sejamos mais produtivos, e quanto mais eficiência, menos resíduo, provavelmente
menos resíduo e mais sustentabilidade. A gente vai fechando os ciclos como um todo, reutilizando gases que podem ser purgados no sistema, reutilizando eles dentro de um processo, dentro da própria indústria, para retroalimentar a fábrica, ou seja, a Luarte, né, como a gente disse lá atrás, é uma empresa familiar que tem um propósito, então sempre buscando fechar os ciclos para que tudo seja o mais possível pensando sustentabilidade, o melhor possível pensando sustentabilidade. O máximo de reaproveitamento, né? O que a gente brinca na economia circular, é gerar o máximo de valor pelo maior tempo possível, né? Então, isso é muito legal. Uma dúvida que tem aqui no chat também, essa eu não sei a resposta, hein, Ayla? Tem vários tipos de óleo para várias aplicações, né? A gente falou de automotivo, falou de indústria, falou de mineração, do agro. Quando esse óleo é usado e contaminado, ele todo vira look independente da classificação ou existe uma separação de vocês quanto ao tipo de look, a origem ou composição dele? Esse óleo todo, ele vai se transformar em óleo lubrificante usado. Para a correta destinação, o que se pede é que faça-se a guarda desse óleo. Como essa guarda? Não deixe que a chuva atinja, não misture com outros resíduos, justamente porque tudo isso atrapalha o processo de re-refino. Ou seja, todo o óleo residual, tudo que vira ali do final da vida útil do motor, todo esse óleo pode ser coletado e vai ser destinado, não existe diferenciação, porque você não consegue mais saber que óleo é simplesmente um óleo usado, contaminado. Entendi, perfeito. E vocês hoje contam com uma estrutura de coletores que são terceirizados, não são da própria Luarte, né? A Luarte tem a frota própria de coleta. A Luarte trabalha com frota própria, está presente em todo o Brasil, né? Capilaridade em todo o Brasil. Hoje a gente tem em torno de uns 450 mais ou menos, ou mais, posso não estar 100% atualizado nos últimos números, né, da empresa, porque a gente está nesse movimento cada vez mais de investimento e criação de bases pelo Brasil. Então, hoje, eu diria que em torno de 450 coletores, temos 19 bases pelo Brasil para coleta. E por que as bases são importantes? Para dar capilaridade, para que você colete mais nos municípios e nos estados por onde você está, porque senão você precisa transportar esse óleo, esse resíduo, de uma forma muito mais longínqua. E quando você tem as bases, esse armazenamento temporário pode ser feito de uma forma mais rápida, te dando mais capilaridade e conseguindo maior volume. Ou seja, hoje a gente está presente no Brasil inteiro. Como a gente sabe que a geração as metas são as metas Brasil para coleta de óleo lubrificante usado, elas existem por regiões. E por quê? Porque quando a gente pensa em regiões, pensamos justamente na geração por região, onde se tem maior densidade populacional, é onde existe maior geração desse óleo lubrificante usado. E o que eu posso dizer é que a região sul e sudeste são as regiões que mais geram, onde também existe mais coleta, mas isso não significa que a gente não tem coleta no norte, a gente não tem coleta no nordeste, no centro-oeste, pelo contrário, estamos presentes em todo o Brasil. E o processamento é todo feito aqui no interior de São Paulo, na comunidade de vocês. Por conta do investimento na planta. Então, a planta de re-refino fica no interior de São Paulo, em Lençóis Paulista. É um investimento, né? Uma planta de re-refino tem muita tecnologia envolvida, principalmente a nossa que trata com hidrotratamento. E por isso o nosso re-refino hoje ele fica no estado de São Paulo e a gente traz esses resíduos do país inteiro para re-refinar aqui. Muito bacana. Uma outra dúvida que apareceu aqui é que diz uma lenda, a pessoa fala que quer saber se é mito ou verdade, que o resíduo oleoso das caixas separadoras água e óleo pode ser destinado para re-refino. Isso é verdade, Ayla? A gente faz essa destinação, esse resíduo oleoso, para destinadores que fazem coprocessamento. A gente não consegue reutilizar isso. Mais uma vez eu digo, quem coleta borra oleosa são gerenciadores como um todo. E aí não são coletores autorizados a ANP. Os coletores autorizados, eles têm ciência de que eles não podem coletar essas borras oleosas, porque elas não são factíveis, não são passíveis de serem refinadas.
Mais uma vez, como a gente falou ali atrás, vai para o coprocessamento. Fantástico, né? E também lembrar que o valor econômico é bem diferente, né? O look Exatamente. ele tem valor, como latinha de alumínio. A borrolhosa não, ele é um resíduo bastante problemático e que precisa de um tratamento mais complexo, mais caro, pelo menos. Complexo não vou dizer, mais Exatamente. E caro. se a gente retornar nesse ponto, importante também frisar que o óleo lubrificante usado, para fazer a devida guarda desse óleo, para que não se deixe ele misturar com água, com outros resíduos, existe um valor simbólico a ser pago por ele. Ou seja, quem tiver esse volume para ser destinado vai receber por isso. Enquanto a borrolhosa você vai pagar para destinar, que vai para um coprocessamento. É muito interessante você tocar nesse ponto. Eu estava aqui hesitando de falar isso, não sei se eu podia ou não podia falar, mas já que você tocou, Ayla, é bom lembrar que, pelo menos até onde eu sei, no Brasil, o Oluc é o único produto, objeto de logística reversa, aonde você recebe, né, pela coleta. Tem alguns programas que bonificam, se você dá uma embalagem, ganha desconto na conta de luz, mas é diferente. O lucro existe uma remuneração, como você colocou, pelo reconhecimento do coletor, né, de todo o sistema, de que existe um trabalho em coletar e armazenar temporariamente da forma adequada. Acho isso muito bacana e Exatamente. é um diferencial importante aí do sistema de logística reversa de vocês. E aí, só sobre esse ponto, ela até de uma dúvida aqui do Antônio sobre se vocês têm algum programa de treinamento, né, para orientar e capacitar, vamos chamar assim, as pessoas que eventualmente armazenam temporariamente esse óleo, se vocês têm algum trabalho para que haja um melhor trabalho de armazenamento em postos de gasolina, locais de troca de óleo, onde quer que seja. Bem lembrado também esse ponto. Com certeza, nós temos, a Ambioluc também trabalha com essa educação ambiental, a devida guarda do óleo, a Luat, quando a gente vai falar então de um refinador a Luat, mas é importante lembrar que esse óleo, ele é um óleo lubrificante usado contaminado. A legislação diz que a correta destinação dele é o refino por coletores autorizados, por isso o coletor vai até você e coleta esse resíduo, e quem vai entregar esse resíduo para os coletores? Então, são trocas de óleo, são revendas que tenham a troca de óleo, enfim, a indústria, ou seja, eles vão fazer a guarda desse óleo de maneira correta. Nós, com certeza, temos todo um apoio de como fazer isso e vamos destinar corretamente. Vamos até lá, coletamos e destinamos corretamente. Importante falar justamente para isso, porque o consumidor, nós somos um país que não trocamos óleo em casa, diferente dos Estados Unidos, nós vamos a serviços de troca de óleo, mas é importante dizer que nós, como consumidores, também temos a responsabilidade de perguntar nesses locais onde trocamos o óleo, aonde eles estão destinando esse óleo, se essas empresas que eles estão destinando são autorizadas. Importante também saber que cada coleta de óleo lubrificante usado gera um CCO, que é um certificado de coleta de Oluc, e isso vai dizer se esse óleo está corretamente sendo destinado. Então, muito importante nós, como consumidores, pensando em consciência ambiental, cada vez mais crescente, nos preocuparmos em como fazer essa correta destinação e se estamos realmente colaborando para esse processo de maneira correta. E como empresa também, né, Ela? Porque no final da história, não sei se isso é feito, mas poderia ser solicitado pela autoridade competente que no licenciamento ambiental de uma indústria fosse apresentado os CCOs, os certificados de que você mandou o seu óleo lubrificante usado para um local correto, né? Esse é um documento que deve ser aguardado para, em caso de uma fiscalização, você poder comprovar que agiu corretamente, né? Em muitos estados isso acontece. Esse, inclusive, é um esforço que nós temos aqui com a CETESB de solicitar que nesses licenciamentos isso possa vir a acontecer, justamente para a gente sabe que isso vai trazer mais segurança para todo o setor. Lembrando que além da CETESB, no caso de alguns entes, como postos de gasolina, ainda tem a ANP, né? Exatamente. Que fiscaliza. Uma questão aqui, só para a gente fechar essa parte mais da logística, que eu estou vendo o pessoal perguntar, Ayla, eu já sei a resposta, mas vou deixar que você responda. Se vocês coletam também as embalagens do óleo. Não, a Luarte sim, vamos lá. A Luarte é uma empresa
hoje, que além do óleo lubrificante usado e contaminado, essa logística reversa, nós também coletamos as embalagens de óleo lubrificante usado. Então, se vocês tiverem embalagens, pode ligar, a Luache vai fazer essa logística reversa dessas embalagens. Mas quando a gente pensa o processo, né, das embalagens, ela é diferente do re-refino, ela também tem uma destinação ambientalmente adequada, até por isso que eu quero corrigir o que eu estava dizendo no início, não. Sim, existe uma destinação ambientalmente adequada, essas embalagens elas podem sim retornar para o meio ambiente numa economia circular, e esse é o processo que se busca dessas embalagens. Então, elas precisam de uma destinação adequada, tanto quanto o óleo lubrificante usado. E hoje, né, desde 2020, nós iniciamos um processo na área de gestão de resíduos, no qual a gente vem fazendo essa logística reversa das embalagens também. E aí, a Tainá está perguntando aqui se vocês estão vinculados a planos de logística reversa de sistemas individuais junto à CETESB. Como é que tem funcionado isso? Vocês fazem parte de algum plano? Como o óleo lubrificante usado, existe uma legislação federal que traz todas as obrigações em relação a ele, não há necessidade de termos termos de compromisso dentro dos estados. Mas existem estados nos quais, quando somos procurados, fazemos termos de compromisso buscando melhorias, entregando além do que a legislação nos pede. E não são muitos estados, porque acaba que todo o processo é extremamente regulado, estão trazendo novidades. Quando a gente vem justamente para trazer um pouco mais de educação ambiental, suportar nesses pilares que o Estado, não necessariamente, não que ele não deva fazer, mas não necessariamente ele possa ter um apoio de algum outro ente para que chegue mais efetivamente essa logística se reversa em todos os lugares. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Denise, eu vou responder um pedaço, viu, Denise? Depois ela complementa se ela quiser. A Denise está falando que está estudando o ciclo de vida do óleo de cozinha e perguntando se a empresa já trabalhou com a logística reversa desse óleo. Só te falar, Denise, o óleo é muito diferente, né? Está falando de óleo vegetal versus óleo mineral, o gerador é diferente, a característica, a composição, a rota e, portanto, a forma de processar. Não existe refino de óleo de cozinha. E aí tem outros processadores hoje, tem todo um sistema de logística reversa para óleo de cozinha. Se você tiver interesse, eu sugiro que procure a CETESB, no site da CETESB tem informações, se não, nas próprias entidades. Se nada disso der certo, me escreve que eu te ajudo a procurar as informações, tem os contatos de quem opera, mas é um outro ciclo porque é tudo muito diferente. É um produto completamente diferente, até porque ele tem fins alimentícios. Agora, não sei, Ala, vocês já pensaram em alguma vez trabalhar com óleo de cozinha também? Como você disse, o óleo vegetal ele é outra base, não é a base mineral, o processo de refino não funciona para ele, então são outras cadeias, são outros setores, inclusive, como a gente disse, trabalham em setores totalmente diferentes esses óleos, apesar de serem óleos, né? E não é destinado para refino, e sim para servir como base de várias outras coisas, desde biodiesel, passando aí por sabão, né, que o pessoal faz, até outras coisas. Ayla, eu vou fazer uma guinada aqui na nossa conversa, aqui nossa última parte da conversa, para falar um pouco dos benefícios do re-refino, pensando numa economia circular e, quem sabe, até em outras questões, né? Você estava falando aqui de benefícios econômicos, mas dentro dos ambientais também existe uma outra questão muito relevante, que até tem uma pergunta que eu estou procurando no chat, do Fernando Santos aqui, mandar um abraço para o Fernando, nosso colega do CIESP, que ele está perguntando sobre a contribuição do refino para a economia e para estratégias de baixo carbono. Se vocês têm projetos, estratégias, o que vocês têm feito e como é que o refino contribuiria para uma transição energética nesse caso? Adorei a pergunta. Bom, o re-refino, toda vez que você encaminha esse óleo lubrificante para o re-refino, você está evitando, comparado a uma combustão, 8 vezes menos gases de efeito estufa, ou seja, está evitando a emissão. Porque se você enviar para combustão, você pode gerar até 8 vezes mais gases de efeito estufa.
Quando a gente pensa que esse re-refino ele traz benefícios, porque vai virar um óleo básico, vai ser uma economia circular, se transformar de novo num produto, você pode comparar esse óleo básico vindo do re-refino com o de primeiro refino, aquele que vem importado também, de primeiro refino e importado. Comparando, o óleo básico que advém do processo de re-refino emite até 4 vezes menos gases de efeito estufa. Ou seja, quando a gente pensa em mudanças climáticas, quando a gente vem falando de CO2 equivalente, o re-refino ele se mostra como realmente uma vantagem em relação a toda a cadeia como um todo, não só servindo no abastecimento nacional, mas principalmente com as questões ambientais, né, e climáticas do nosso país, do nosso mundo. Bom, perfeito. E olha, eu vou aproveitar e fazer propaganda nossa aqui. Em breve, no blog do Progesa, estou terminando aqui um texto que a gente vai publicar justamente sobre o papel da economia circular na economia de baixo carbono, ou se vocês preferirem, na mitigação das mudanças climáticas. O que acontece é que, em vários casos, e o Oluc, o refino do Oluc é um caso, sem dúvida, exemplar nisso, a gente percebe que a utilização de matérias-primas recuperadas, como é o caso do Oluc refinado, ela tem um potencial de contribuir para a economia de baixo carbono ao reduzir as emissões de ciclo de vida. O que eu quero dizer é que trazer o petróleo para a condição de óleo base emite muito mais gás de efeito estufa, como a Ayla colocou, 8 vezes mais, 4 vezes mais nesse caso, do que refinar, né? Então, o refino também é uma maneira de colaborar para a redução das emissões de gases de efeito estufa. E o mesmo acontece com latinha de alumínio, o mesmo acontece com outros itens de economia circular. Então, é muito interessante. Se eu puder Por colaborar, favor, porque a gente falou Ayla. do petróleo, e aí a gente vem falando, então, de um recurso fóssil. E falando de recurso fóssil, é importante falar, pensando nessa linha de questões de evitar emissões, que 1 litro de óleo refinado evita a importação e, ao consequente, refino desse petróleo, aproximadamente de 3,7 litros de óleo básico, ou seja, 1 litro de óleo refinado evita que você tenha que extrair 3,7 litros de óleo básico do meio ambiente, né, que advindo desse recurso fóssil que é o petróleo. Ou seja, totalmente em consonância com a questão climática ambiental. Lembrando que esse petróleo geralmente está sendo extraído em certa medida fora do país, no Oriente Médio, e tem que chegar até aqui. Tem uma pegada enorme de carbono do transporte, né? As embarcações emitem, né, muitas emissões aí nesse transporte internacional de cargas, e sem dúvida o petróleo entra nisso com uma contribuição significativa. Vou só aqui fazer uma observação, tem uma pergunta aqui sobre se as empresas que trabalham com refino possuem incentivos fiscais pelo fato de realizar um serviço tão importante. Vocês conseguem algum benefício, isenção de alíquota, alguma coisa? Não. O que acontece é o seguinte, a legislação diz que os resíduos, né, os resíduos pós-consumo, eles não têm tributação, porque são resíduos, vamos fazer uma comparação de uma forma mais leiga, é lixo. Então, ou seja, foi destinado, vai ser destinado, é um resíduo pós-consumo. Você usou o produto, né, que é o óleo lubrificante acabado, e acabou a vida útil dele. Seria lixo se ele não fosse reciclado, se ele não fosse re-refinado. A partir do momento que você re-refina, você dá vida nova. Então, não é tributado, resíduos não são tributados. Então, por isso, não existe tributação. Mas incentivo fiscal para que a gente refine mais, para que haja mais coleta, não existe nenhum tipo de benefício fiscal nesse sentido. Mas vocês não carregam, por exemplo, crédito presumido ou outorgado de ICMS, né? Que é Porque é um coisa resíduo, é um resíduo, você não é um produto, né? Não é uma matéria-prima, é um resíduo pós-consumo. Não, e eu estou perguntando isso porque, assim, por muito tempo, inclusive com o apoio da Fiesp, de várias entidades, a gente chegou a fazer até uma espécie de abaixo-assinado de entidades empresariais aí para a Secretaria de Estado aqui de São Paulo, da Fazenda, pedindo a concessão de crédito outorgado de ICMS para resíduo reciclado e não conseguiu.
E teve uma época, inclusive, que um representante de vocês esteve na CETESB e o pleito dele era, inclusive, mais ousado. Ele falava assim, uma vez que a tecnologia da Aluarte, que é a tecnologia de hidrotratamento, é melhor, é mais avançada, gera menos impactos ambientais, a gente talvez merecesse ter uma alíquota reduzida de alguns tributos e tal, e nem isso a gente conseguiu pleitear. Então, é interessante a gente perceber que ainda existe, é uma opinião pessoal minha, muita resistência dos órgãos fazendários brasileiros a conceder incentivos econômicos à indústria da reciclagem, onde o refino aí se encaixaria, né? Então é complicado, eu sei que é difícil. E, Ayla, eu só queria agora, para a gente tentar fechar um pouco, falar dessa perspectiva de vocês, né? Tem até uma pergunta curiosa aqui também do Fernando, achei legal, assim, essa história de sucesso do Refino, da Luarte e agora da entidade que você representa, a Bioluc, né? Em promover uma logística reversa com alto índice de recuperação. Você falou isso, a gente considera as perdas, a gente está falando de 83% de coleta no país inteiro, com uma atividade econômica gerando emprego, gerando arrecadação, trazendo benefícios ambientais. Você acha que tem alguma sugestão, alguma dica para as outras cadeias, dos outros produtos com a logística reversa, que hoje a gente sabe estão aí com grandes dificuldades de se estruturar? Tem alguma dica de sucesso para esse pessoal? Eu diria que é muito importante trazer todos os elos da cadeia. É claro que, como a gente disse lá no início, normalmente o responsável, então, né? Normalmente não, o responsável pela logística reversa é o produtor importador. E a gente sabe que existe uma resistência natural em se trazer num primeiro momento, se instituir uma logística reversa e trazê-lo para ser, né, responsável por essa cadeia. Mas com o tempo, com todos os benefícios principalmente a reputação, pensando hoje, sustentabilidade ESG que eles trazem, e também, principalmente, meio ambiente, pessoas e tudo envolvido em relação a isso, ele se torna isso tudo se torna um benefício que você vai deixar para as futuras gerações. É o legado que a gente chama, né? Então, é importantíssimo trazer toda a cadeia para fazer parte dessa responsabilidade compartilhada, contribuindo de maneira amistosa e conseguindo enxergar valor. Não é custo, é valor, é legado, é Exatamente. história, é pensar no futuro, transformar o futuro pensando hoje. É um processo. Em economia circular isso é muito importante. A gente fala o tempo todo de valor, valor, porque é isso, a gente não está falando em preço, a gente não está falando em custo, a gente está falando em valor. E isso, inclusive, é algo que a gente pode socialmente trabalhar para que seja reconhecido, para que seja percebido. E é o que a gente faz, por exemplo, quando apoia uma cooperativa de catadores, quando coleta o óleo lubrificante de forma correta para o refino, e todas essas operações que a gente sabe que são tão importantes e que aos poucos a sociedade vai percebendo também a importância. Eu queria aqui, Ayla, só deixar uns últimos minutos, não sei se você tem mais alguma mensagem. A gente, infelizmente, está chegando no nosso final, a gente tem um teto aqui de 1 hora para o nosso webinar. Só destacar, o pessoal está perguntando aqui no chat, essa gravação fica disponibilizada no YouTube, canal da FIA, procurem lá, vocês vão encontrar. E não sei se você tem alguma mensagem final, ou alguma coisa que você queira dizer que eu não cheguei a perguntar, por favor, fica à vontade, esse tempo é teu. Eu queria deixar à disposição para qualquer outro questionamento que venha a surgir, que a gente não tenha respondido aqui devido ao tempo, me colocar à disposição, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, se estiver mais fácil para contactar o professor Flávio, fiquem à vontade, ele vai nos questionar e a gente vai responder. Estamos abertos, realmente precisamos cada vez mais ter consciência sobre os resíduos que geramos, resíduos pós-consumos que geramos e as destinações que damos a eles. Isso é um papel de cidadão, pensar no futuro transformando hoje, e estamos aqui justamente para começar esse processo e qualquer dúvida, estou à disposição e fico aqui no meu agradecimento especial à FIA, ao qual retorno à casa hoje de uma maneira especial,
agradecendo e deixando para vocês, inclusive, a dica. Procurem a FIA também, ela tem ótima formação, ela tem muito para agregar, para trazer para a vida de vocês, eu tenho certeza. Acho, cara, eu que quero agradecer a você pela gentileza, pelo teu tempo, por trazer e compartilhar aqui com a gente a sua experiência. É um prazer e uma satisfação enorme para a gente, como professor, ver uma egressa dos nossos cursos poder se desempenhar tão bem aí em tantas atividades complexas e ter uma carreira de tanto sucesso. Parabéns aí pelas tuas realizações, espero que venham muitas outras. Quero também agradecer aqui toda a equipe da FIA, especificamente a Lívia, e também a Lorete, acho que elas estão aí conectadas, estou tentando ver aqui, e todos aqueles outros que nos apoiaram, e claro, a todo mundo que nos assiste, queria deixar o nosso agradecimento, dizer que nós temos um curso de economia circular, curta duração, 12 horas, começa dia 22 de agosto, aqui vou pedir para a Lorete compartilhar mais uma vez o nosso folder eletrônico, quem precisar de qualquer informação está à disposição, e convidar para que vocês continuem também assistindo aos nossos webinars. Em breve teremos outros, se tudo der certo. E desejar boa noite aqui para todas e para todos. Bom descanso e que possam seguir a semana muito bem nas suas atividades. Obrigado, gente, pela participação. Obrigada. Vou encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez você, Ana. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.